Irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é a diaconisa Rosana. Eu congrego na cidade ocidental da igreja pastoreada pelo pastor Amadeu Júnior. E hoje nós daremos continuidade à nossa leitura bíblica diária, estudando o capítulo 13 de 1 Crônicas. Este capítulo marca um momento crucial na narrativa bíblica, pois descreve o desejo do rei Davi de trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém, após ela ter sido capturada pelos filisteus e posteriormente deixada em Kiriat-Jearim. Este evento é significativo tanto para a história de Israel quanto para a vida de Davi como rei. O capítulo destaca que Davi consultou seus líderes e todo o povo antes de tomar a decisão de trazer a Arca da Aliança de volta. Isso demonstra sua preocupação com a unidade e a vontade do povo, evitando os erros cometidos pelos filisteus ao lidar com a arca. A consulta a Deus e a busca de orientação divina também são pontos notáveis da introdução, mostrando a humildade de Davi diante do Senhor. Além disso, o capítulo 13 estabelece o tom para o restante da narrativa, que descreve a preparação e a celebração da trazida da arca, mas também as consequências de uma ação precipitada, quando Uzá é ferido por tocar a arca. Isso ressalta a importância da reverência e do respeito pela santidade das coisas de Deus. Podemos dividir o capítulo 13 em 3 tópicos. O primeiro, sobre a preparação para trazer a arca, que se estende do versículo 1 ao versículo 5. Segundo, a tentativa mal sucedida de trazer a arca, do versículo 6 ao versículo 10. E terceiro, o receio e a decisão de Davi, do versículo 11 ao versículo 14. Sobre a preparação para trazer a arca, a primeira etapa é a consulta de Davi aos seus líderes. O versículo 1 nos diz que Davi consultou seus capitães dos milhares e dos centenas, com todos os líderes. Isso demonstra a sabedoria de Davi como líder. Ele não toma decisões importantes de forma arbitrária, mas busca a opinião e o conselho dos líderes que o cercam. Essa abordagem participativa é um exemplo notável de liderança que valoriza a contribuição de outros e promove a unidade. Em seguida, no versículo 3, Davi convoca todo Israel para se juntar a ele nessa empreitada. Ele não toma essa decisão de forma isolada, mas busca o apoio e a participação do povo. Essa convocação demonstra a importância de envolver a comunidade em decisões significativas, especialmente quando se trata de assuntos espirituais e religiosos. Davi reconhece que a Arca da Aliança é uma parte fundamental da identidade religiosa de Israel e, portanto, a ação de trazê-la de volta deve ser compartilhada por todo o povo. No versículo 4, a preparação física para transportar a arca também é cuidadosamente considerada. Davi reúne os recursos necessários, incluindo carroças e bois, para garantir que a arca seja transportada com a devida reverência e segurança. Essa atenção aos detalhes demonstra o respeito de Davi pela santidade da arca e seu desejo de cumprir as ordenanças de Deus com exatidão. No versículo 5, finalmente, teremos a sessão de concluir a partida de Davi e do povo em direção a Kiriat-Jearim, onde a arca estava localizada. Esse movimento simboliza a determinação de Davi em trazer de volta a presença de Deus para o coração de sua nação, Jerusalém. A escolha de Kiriat-Jearim como ponto de partida destaca a importância histórica dessa cidade como o local onde a arca ficou por um longo período após ser capturada pelos filisteus. Davi está prestes a corrigir um erro do passado, restaurando a glória espiritual de Israel. Em resumo, a preparação meticulosa de Davi para trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém ilustra importantes princípios de liderança, consulta com líderes e envolvimento da comunidade e respeito pela santidade das coisas de Deus.
Davi age com humildade e sabedoria, buscando fazer a vontade de Deus e trazer bênção divina para Israel. O segundo tópico do capítulo 13 descreve a tentativa de Davi e do povo de trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém, um momento de grande importância espiritual e histórica. No entanto, essa empreitada é marcada por um incidente trágico que nos oferece lições valiosas sobre a reverência e o respeito que devemos ter pela santidade das coisas de Deus. Após a cuidadosa preparação descrita no tópico anterior, Davi e os israelitas iniciam a jornada em direção a Kiriat Jearim, onde a arca estava localizada. No capítulo 6, eles chegam a Baalá, uma cidade onde a arca havia sido deixada após ser capturada pelos filisteus. É um momento de grande expectativa e entusiasmo, pois eles estão prestes a trazer de volta a manifestação da presença de Deus para o coração de sua nação. No entanto, o entusiasmo é rapidamente substituído por tragédia quando Uzá, um dos que transportavam a arca, toca nela de forma irreverente. O versículo 7 nos diz que a cólera do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e ele morreu ali, junto à arca de Deus. Este evento é profundamente trágico e serve como um lembrete solene da santidade de Deus e da importância da obediência às suas leis. A pergunta que naturalmente surge é por que Deus agiu dessa maneira aparentemente severa? E a resposta reside na natureza santa da Arca da Aliança e nas instruções divinas detalhadas sobre como ela deveria ser tratada. Deus havia dado orientações específicas sobre como a arca deveria ser transportada, usando varas de madeira para que ninguém a tocasse diretamente. Está lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 14 e 15. Aqueles que carregavam a arca deviam respeitar essas instruções para demonstrar reverência pela presença de Deus. O incidente com Uzá não apenas destaca a santidade da arca, mas também serve como um lembrete da necessidade de obedecer cuidadosamente às ordenanças de Deus. A irreverência de Uzá teve consequências fatais, mostrando que a santidade de Deus não pode ser desrespeitada impunemente. Além disso, esse evento levanta uma questão fundamental sobre como nos aproximamos de Deus. Devemos fazê-lo com humildade, reverência e obediência. Embora Deus seja amor e graça, ele também é santo e justo, e devemos reconhecer sua santidade em todos os aspectos de nossa adoração. Em resumo, a tentativa mal sucedida de trazer a arca de volta a Jerusalém nos lembra da importância da reverência e da obediência na adoração a Deus. A tragédia que ocorreu com Uzá é um lembrete solene de que a santidade de Deus deve ser respeitada e que a desobediência às suas leis pode ter consequências graves. Portanto, devemos abordar a Deus com humildade, reverência e obediência, reconhecendo sempre a sua santidade e seu direito de estabelecer as condições de nosso relacionamento com Ele. O terceiro tópico deste capítulo traz uma reviravolta na narrativa após a tentativa mal sucedida de Davi e do povo de trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. Este tópico é marcado pelo receio de Davi diante do episódio trágico envolvendo Uzá e sua decisão subsequente, que lança luz sobre a natureza do relacionamento entre o homem e Deus. O versículo 11 inicia com o registro do receio que tomou conta de Davi após a morte de Uzá. Então Davi se encheu de temor a Deus naquele dia e disse: Como trarei a minha arca de Deus? O temor que Davi sente é compreensível diante do poder e da santidade de Deus, que se manifestaram de maneira tão drástica.
Esse temor não é um medo paralisante, mas sim uma reverência profunda pela presença divina. O receio de Davi revela a sua compreensão da importância de se aproximar de Deus com o devido respeito e obediência. Ele reconhece que a arca é o símbolo da presença de Deus entre o seu povo e que a sua maneira como ela é tratada é crucial. Esse temor é um sinal de humildade diante de Deus e uma demonstração de que Davi está determinado a fazer as coisas de maneira correta. Diante desse temor, Davi toma uma decisão crucial. Ele decide não levar a Arca da Aliança a Jerusalém como inicialmente foi planejado. Em vez disso, ele a deixa na casa de Obed-edom, um levita. Davi explica sua decisão da seguinte maneira no versículo 13. Assim, Davi não fez mover a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Essa decisão de Davi demonstra sua profunda reverência pela santidade de Deus e seu desejo de não repetir os erros do passado. Ele percebe que precisa entender mais sobre como cumprir as ordenanças divinas e como se aproximar de Deus de maneira apropriada. Em vez de prosseguir com o plano original, ele escolhe ser cauteloso e buscar orientação adicional. Finalizamos esse tópico com a Arca da Aliança sendo deixada na casa de Obed-edom, onde permanece por 3 meses. Durante esse período, a bênção de Deus é claramente vista na casa de Obed-edom, o que é um testemunho da presença e do favor divino. Isso confirma a sabedoria da decisão de Davi de não apressar a trazida da arca a Jerusalém e sua disposição de aprender com os acontecimentos passados. Em conclusão, o capítulo 13 nos lembra que Jesus Cristo é o nosso mediador perfeito e a nossa arca da aliança. Ele nos ensina a nos aproximarmos de Deus com temor e reverência, a buscarmos sua vontade em todos os aspectos de nossa vida e a confiarmos na sua bênção quando obedecemos aos seus mandamentos. Que possamos seguir o exemplo de Davi em buscar a presença de Deus e reconhecer a importância central de Cristo em nossas vidas, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. Que Deus nos abençoe abundantemente enquanto caminhamos nessa jornada de fé. Amém?